mudar um pouquinho de assunto para falar de algo que pode acontecer aí na sua casa, é por isso que você tem que ficar muito atento. Sabe o que é? Escorpião. Você pegou algum aí na sua casa esse ano? Ouviu algum vizinho falar que achou um escorpião? Já ouvi umas 3 ou 4 histórias agora em janeiro, março, de muita gente que tem se assustado dentro de casa com o aparecimento desses bichos. Dados da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, apontam que entre janeiro e fevereiro, Alagoas teve 1.112 casos de pessoas picadas por escorpiões. O Alan Garcia, ele está ao vivo para falar desse número com a gente, que é um número que parece alto, e realmente é, né? 1.112 pessoas picadas. Só que esse número, minha gente, ainda é um pouquinho menor do que em relação ao mesmo período do ano passado. Representa até uma redução, mas tem que ter atenção, né, Alan? Ninguém quer ser picado pelo escorpião. E aí os cuidados que a gente vai falar agora no vivo e o que fazer caso isso aconteça. Alan? Oi, Beatriz, para o pessoal entender essa redução, ano passado, janeiro e fevereiro do ano passado, foram 1.500 casos, ou seja, uma redução de aproximadamente 27%. Mas por mais que reduza, ele ainda está ali. O escorpião ainda existe e a gente precisa tomar cuidado, principalmente com as crianças e os idosos. E principalmente se o escorpião for muito grande. É a questão da proporção. Quanto maior o escorpião e menor a pessoa, maior o risco. Quem vai explicar direitinho essa matemática é o infectologista Dr. Fernando Maia, que está aqui com a gente. Estávamos conversando sobre Covid, relembrando daquela época. Estamos agora falando de escorpião e estamos vivos, graças à vacina, viu? E aí, para ajudar nessa história do escorpião, Dr. Fernando, boa noite para o senhor. O que é que temos para combater o veneno do escorpião? Depois a gente vai para tomar conta de casa, daqui a pouco a gente chega lá. Bom, o único tratamento possível é o soro específico. Mas é importante dizer que o soro só é necessário realmente em uma quantidade muito pequena de pacientes. A grande maioria dos pacientes picados por escorpião vai evoluir com a forma leve e a gente não vai precisar fazer nada mais além de observação e cuidados locais. Agora, o que é muito importante, toda pessoa que foi picada de escorpião é importantíssimo, é indispensável, é fundamental procurar o serviço de saúde, certo? Você pode procurar uma UPA, mini pronto-socorro ou até o HDT lá no Trapiche, que recebe pacientes picados de escorpião sem precisar de encaminhamento. Pode haver procura direta. O escorpião pode fazer forma grave, como você lembrou bem, principalmente em crianças e pessoas idosas. Mas qualquer pessoa pode desenvolver forma grave. Vai depender do estado da pessoa, vai depender da quantidade de veneno que o escorpião conseguiu inocular. Por isso que é muito importante. Foi picado por escorpião, procure o serviço de saúde para que se possa fazer essa avaliação e ver a necessidade de se tomar o soro específico ou não. Fernando, e essa proporção que eu falei, quanto maior o escorpião e menor a pessoa, ou seja, estamos falando de uma criança, o risco é maior, a gravidade, né, ou seja, até mesmo o risco de morrer daquela criança é maior. Por que essa proporção? Porque a gravidade do acidente é diretamente relacionada à quantidade de peçonha que é inoculada em relação ao peso corporal. Então, existe até uma notícia falsa que já circulou por um bom tempo aí, dizendo que tem que tomar cuidado com o filhote de escorpião, que o filhote de escorpião seria mais perigoso. Isso é mais uma fake news, como se diz agora, né? A gravidade do acidente se dá pela quantidade de peçonha que é inoculada. Então, quanto maior o escorpião, pior. E quanto menor o peso corporal da pessoa, pior. Então, o acidente mais grave é o escorpião grande e a criança pequena. Esse é a combinação que tem gerado a maioria dos casos graves e muito graves. E, infelizmente, no caso do escorpião, um acidente grave, a pessoa dificilmente sobrevive para contar a história depois. Então, é um acidente muito grave, infelizmente. Então é muito importante, em qualquer acidente, procura imediatamente o serviço de saúde. Porque se for o caso de tomar o soro precisa ser aplicado o mais rápido possível. Porque o soro não trata o empeçonhamento, o soro interrompe a progressão. Se você ficar esperando para ver o que vai acontecer, a gravidade vai aumentando e pode não haver tempo suficiente para reverter isso. Então é importante, foi picado por escorpião, qualquer que seja a pessoa, procure o serviço de urgência e emergência imediatamente ou o HDT, para que se possa avaliar e ver a necessidade de tomar o soro específico ou não. Doutor Fernando, apareceu escorpião na casa da gente.
o que pode estar acontecendo, o que é que pode existir ali, naquele imóvel, no terreno, que faz surgir a presença desse bicho. Bom, o escorpião é um animal noturno, então ele sai à noite. Durante o dia ele fica escondido. Aonde? Monte de lixo, buraco na parede, fresta de azulejo, nos ralos, dentro da fossa, lugares que ele possa ficar escondido. Qual é o principal alimento do escorpião? Barata. Então, se tem barata, tem escorpião. Então, local, por exemplo, que o lixo não é acomodado de maneira correta, que você não é descartado de maneira correta, ou que você tem entulho no quintal, você tem buraco de parede, fresta de azulejo, esse é o local que o escorpião gosta mais. Então, tem que eliminar esses locais dentro de casa. Então, tapar todos os buracos, os ralos. Bota uma telazinha por dentro do ralo para evitar que o escorpião venha pelo encanamento e saia dentro do banheiro. Um acidente muito comum é no banheiro. Você começa a tomar banho, o escorpião sai do ralo e você pisa nele ou bota a mão em cima. Esse é um acidente muito comum. Você pode evitar isso botando tela por dentro do ralo, porque aí você evita que o escorpião consiga entrar na casa. Essa é uma maneira boa. Se você tem um quintal, às vezes a pessoa tem um quintal que aparece escorpião vindo, tem uma zona de mata próxima, por exemplo, aparece escorpião, uma solução ecológica. Bota uma galinha no quintal, a galinha come, predador, ela come o escorpião. E a nossa velha e boa lagartixa também é predador do escorpião. Então, essas soluções naturais também funcionam bem. Mas o mais importante é manter o escorpião fora de casa, terreno limpo, lixo acomodado de maneira correta, todos os buracos tampados e os ralos vedados. Se o escorpião vir de fora para dentro de casa, bota veda a fresta da porta para evitar que ele entre por debaixo da porta, que isso já ajuda bastante. Olha, o doutor Fernando trouxe aqui uma informação que não é verdadeira, ou seja, uma notícia mentirosa de que o escorpião pequenininho seria mais perigoso do que o escorpião adulto. Isso é mentira, tá? Ou seja, escorpião é perigoso de qualquer maneira. Tem outra notícia também que é mentirosa, isso não existe. Doutor Fernando, picou o pé, a gente vai e faz amarra um pouquinho aqui na canela para o veneno não subir para o restante do corpo. Isso dá certo ou não? Não dá certo não. Porque o veneno do escorpião se difunde muito rápido pelo tecido, é quase que imediato. Então não adianta por exemplo, chupar e cuspir, não adianta fazer corte, não adianta botar torniquete. O único tratamento possível, e não adianta muita gente passar alho no espacate do escorpião, também muita gente tem esse costume, isso não adianta nada. O que é que você deve fazer? Procure o serviço de urgência o mais rápido possível. O único tratamento possível para bloquear o veneno do escorpião de forma efetiva é o soro específico. Lembrando que a grande maioria dos casos não vai ser preciso isso, mas quem pode decidir isso, pode avaliar melhor isso, é o médico no serviço de saúde. Então, foi picado, procure o serviço de saúde para ser avaliado, inclusive para poder fazer um bloqueio anestésico, porque a picada do escorpião dói bastante, né? Então é importante fazer até o tratamento local e poder observar se aquela pessoa está com manifestação de gravidade ou não, se for o caso, fazer o soro específico, que é o único tratamento possível nesse caso. Perfeito. Doutor Fernando, muito obrigado, viu, pelas informações sempre esclarecedoras aqui vindas do senhor. Beatriz, toma cuidado, né? Limpa a casa, mantém toda a limpeza, aquele lixo, aquele restinho de tijolo que sobrou da obra, doa, se desfaz, porque serve de casinha para o escorpião. E se o vizinho também está fazendo isso, dá uma conversada, porque melhora a vida de todo mundo ali na vizinhança. Eu volto com você.